Ó, grandes vitórias do Figueirense naquela temporada que eu anotei aqui, tá? Vê quais você tava, quais Tá, você não tava. Flamengo em tá. casa, 3-2, jogando em casa. E Flamengo Aham, fora de casa, lá em Volta Redonda, 3-0. sim. Isso é meio mais um 3-0 fora de casa, né? E tem gol Fora de seu. casa. Tem gol seu. Fiz um gol de pênalti, fiz um gol de É. pênalti. São Paulo em casa, 1-0. Fluminense, 2-1 em casa Aham, também. Atlético sim, Mineiro em casa, 2-1. Só time sim. de alto nível, tô falando só gigante. Quem tá falando de É, gigante no início, estamos falando de exato. gigante aqui. Santos em casa, Uhum, Santos campeão brasileiro. É o jogo que o Figueirense chega à liderança. Santos em exato, casa, 2-1, exato. vitória do É. Figueirense. Faço um gol de Goiás, falta aí nesse jogo. Goiás, 3-2 em casa. Criciúma, Uhum, 2-0 em casa. Vitória, 2-1 em casa. Inter já falamos, Atlético Paranaense fora já uhum, falamos. São Caetano, que era um time forte na época, foi finalista de Libertadores anteriormente, foi campeão paulista. sim, 1-0 em casa, você participou da jogada do gol, com a cobrança de falta sim, no lance. E, exato. e Ponte Preta também vocês ganharam fora. Grandes Aham. vitórias. Ah, e o Dorival, taticamente, como é que ele funcionava na época? Tem que falar mais dele, que é o técnico, só o técnico da seleção brasileira e o último grande técnico aqui, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. O cara é hoje, com todo respeito ao Fernando Diniz, mas ele é o cara Uhum, mais preparado entre os técnicos e por isso está lá, né, na seleção, a minha opinião. é, Como é que era o trabalho dele na uhum. época? Pô, Vegeta, antes de falar do treinador, cara, eu queria pedir um parênteses aí para falar da pessoa que ele é, cara. Sim. Cara, assim, que eu tenho com o maior carinho, o maior respeito por ele, pelo ser humano que é, primeiro por se preocupar com a gente antes de sermos atletas, como pessoas, né, entender a história de cada um, história familiar, saber se o cara estava com problema, se o cara vinha de uma lesão, de ter realmente um lado assim humano que é muito difícil no futebol porque é muita pressão, muita cobrança, né? A busca pelo resultado faz com que o meio por muitas vezes seja duro, né? E ele, cara, tinha uma doçura no dia a dia, algo assim que transcendia aquele universo que a gente está acostumado. Então, eu para falar do Dorival, eu prefiro falar primeiro dele como pessoa, para as pessoas entenderem como eu vi aí uma imagem, né, os caras falando que ele estava fora da roda, cara, eu duvido muito, porque o ser humano que ele você não consegue fazer mal para o Dorival, porque ele é uma pessoa que ele ganha você na natureza que ele é, sabe? A natureza dele é boa. Então a gente que viveu muitos anos no futebol e topa com os caras de todas as naturezas, quando você topa com um cara como o Dorival, você quer correr pelo cara, pô, Claro, entendeu? óbvio. Não tem. Então, assim, o Dorival, ele foi um treinador, antes de ser aquele cara que cobra, o cara que te dá o suporte. E aí fica fácil para você jogar, porque o cara entende o que você gosta de fazer, o cara também te mostra a ideia dele, e a gente forma uma equação onde os dois lados ganham. Bom, já sei o que tu quer, tu sabe como eu gosto, o cara te encaixa dentro daquilo e te leva para campo. Então, para a gente no Figueirense, com o Dorival, foi muito bom porque ele estava num começo de carreira, né, cheio de energia para buscar o espaço dele, para mostrar que a carreira dele como jogador tinha sido bem sucedida e ele queria ser mais ainda como treinador, e ele dá para a gente uma chance de misturar jogadores veteranos, como era o meu caso, do Kleber, do Goiano, né, enfim, jogadores rodados como o Romualdo, que a gente podia ali juntos fazer história, mas desde que a camisa ficasse suada. Então não tinha esse negócio que é atacante ou meia ofensivo, todo mundo tinha a sua função, né, quando não tinha bola para marcar, a gente gostava de exercer uma pressão no adversário, né, como se diz hoje lá, linha alta, pô, a gente ia fazer essa pressão lá quando jogava em casa em todo mundo que a gente enfrentava, sabe? Não tinha Flamengo, não tinha São Paulo, não tinha ninguém. Não importa a camisa, os grandes são os caras, mas aqui quem manda somos nós. E dessa maneira, o Figueirense jogou por muito tempo, né? Quando eu saio para a Argentina, eu sei que, como eu disse anteriormente,
parecia que tinha uma peça que faltava, quando eu entrei, o negócio funcionou. E aí parece que quando eu saio, demora-se a encontrar essa peça para fazer da liga novamente na maneira de jogar do time. Isso acontece em muitos times, Lógico. sabe? Então, a memória que eu tenho do Dorival é ele me fazendo entender que daquele lado esquerdo, quem tinha que se desgastar menos era eu, pelo fator idade, o que não significava que eu também não ia fazer a minha parte, sabe? Ele deixa isso muito claro. Se tu pode me dar 70 minutos nesse ritmo, conto contigo em 70 minutos. Depois eu tenho outro para te substituir. E aí fica fácil. O jogador, ele se entrega porque ele sabe, bom, tem um compromisso aqui de 50, 60, 70 minutos. Depois, alguém vai entrar e vai dar conta. Não tinha vaidade no grupo, né? Um grupo que entendia que aquele clube era um clube bacana, que o grupo era um grupo fechado, que o treinador era um cara que lutava por ti, né? A gente conseguiu, graças a Deus, criar um ambiente de família que se cobrava, mas acima de tudo era interno, sabe? Ninguém deixava abrir braço dentro do jogo, mostrar para a torcida uma falha, não. A falha a gente se cobrava no vestiário, né? E o Dorival tinha a mão em tudo isso, sabe? Ele tinha, na época, o Ivan, né, que era preparador de goleiros, que foi goleiro também do Palmeiras, que era um cara que tinha muito acesso no vestiário. O Celso, que era preparador físico dele, está com ele até hoje, um cara que eu adorava, que tinha muita experiência, né, de futebol e histórias, e fazia com que a galera também chegasse a se abrir com eles. Ou seja, foi muito fácil trabalhar com esses caras, porque eram pessoas que tinham ideia definida de jogo e sabiam com simplicidade passar para a gente qual era a ideia. Ó, vamos marcar em cima hoje esse time, cara, não dá, vamos vir aqui no meio campo e fechar, chega aqui, todo mundo pega, sabe? Eu acho que o mérito dele foi isso, alternar... Desculpa interromper, mas muito DNA ofensivo. Já na muito, época, muito DNA ofensivo. Goleadas fora de casa. Sim, sim. Pô, contra o Atlético Paranaense em casa, começo de campeonato, cara, todo mundo pensa assim, pô, o Figueirense vai jogar fechadinho. Não, a gente ganha do Inter em casa, já sai para jogar no segundo jogo fora de casa contra um time que você sabe que jogar lá é difícil na arena, e a gente marca os caras lá em cima, mede força, sai na frente e não volta. Não, cara, estamos ganhando, pressão lá nos caras, sabe? Isso foi muito legal de trabalhar com o Dorival, porque ele falava, cara, nós queremos ganhar? Queremos, então a gente tem que mostrar para os caras. E como a gente mostra, não deixando jogar. Fisicamente o time estava legal, aí a gente fala a importância de concentrar os que tinham que concentrar, trazer aos caras a consciência que tem que se alimentar, tem que descansar para suportar esse ritmo. Foi assim naquele ano, foi maravilhoso jogar do lado dele, cara. Por isso eu defendo a pessoa Dorival Júnior, porque eu sei que é um cara íntegro, que tem ideias definidas muito boas, né? E quando ele tem um grupo que também, assim, vou fazer e correr pelo cara, vai acontecer. Agora, se o grupo não fecha com o treinador, irmão, aí você vê muita coisa do trabalho dele. Outra coisa também importante falar, hein? Parabéns mais uma vez para quem era responsável, os responsáveis do futebol do Figueirense. Trabalha a longo prazo, tá? O Dorival. O Dorival já estava desde 2003 no Figueirense. Mais de um ano. Exato. Bateram palma, bolo, bater palma de aniversário de estadia de técnico. Então, assim, na época já tinha essa visão que hoje, pasmem os senhores, muito time grande não tem. A maior referência, inclusive, aqui do Rio de Janeiro, de organização, de orçamento, não tem. Já rodou 200 técnicos. Então, assim, já tinha na época isso. E você vê semelhança do tática do trabalho dele na época para hoje? Você acha que é mais ou menos no mesmo campo? Sim, quando eu vi ele no Flamengo, né, na última passagem dele pelo Flamengo, foi uma condição que eu tive de ver muitos jogos do Flamengo. Então você vê que aquele DNA é do cara mesmo, sabe? Você vê que a mudança do time, a forma de jogar, a forma de pressionar, você fala, cara, eu já vi isso lá atrás. Obviamente que o Flamengo tinha um baita de um elenco, né? E aí tudo também fica mais fácil quando você tem qualidade. Lá no Figueirense nós tínhamos a nossa maneira, e proporcional à época, um time muito bom, só que o time do Flamengo precisa ser um time que entra para ser campeão. O Figueirense, na ocasião, era um time que queria surpreender os grandes, né? E fez. Agora, quando ele vem no Flamengo e faz o que faz e bate, ele bateu campeão com o Flamengo. Não, bateu campeão da Libertadores com a melhor campanha da história da Libertadores. Goleada em cima de goleada.
Então, aquilo é vestiário. Aquilo, eu digo que não é o cara. Ele nunca foi o centro. Ele, pelo contrário, ele faz questão de dividir com os jogadores, sabe? Os jogadores são as estrelas. Eu acho que o grande treinador é isso, cara. É aquele cara que sabe da importância dele, mas faz com que os jogadores apareçam. Ele fica por trás. O mérito no final vai ser do cara, meu. Todo mundo sabe. Ele não tem essa pretensão de ser estrela, de se destacar. Que se destaque qualquer jogador dele. Tá bom para ele, desde que o resultado seja aquilo que foi combinado no vestiário, sabe? Não adianta você ganhar o jogo de qualquer maneira. A gente teve jogos que a gente falou, pô, cara, hoje não foi o que a gente queria, né? Hoje não funcionou, hoje não saiu. Mas eu nunca vi o Dorival se alterar de chegar pra gente e não falar, calma aí, pessoal. Tem dia que nada acontece, mas vocês tentaram. O duro é quando a gente está tentando algo que não foi combinado no vestiário, né? Você tem que ter um plano de jogo. Ele sempre deixou o plano de jogo para a gente muito definido, treinava exaustivamente, às vezes sem um time adversário. Olha só, vamos levar o time em campo. Entendeu? A bola está aqui, você tem que estar onde? A bola está ali, você tem que estar onde? Se a gente faz essa saída, você mexe aonde? Você aparece aonde? Ou seja, o cara fazia o beabá com a gente, como qualquer treinador que quer ganhar tem que fazer. Né? Um cara que você vê que fora de campo é super tranquilo, é um cara que te abraça e te protege, e define uma ideia de jogo junto com você, ele dava oportunidades da gente falar, cara, desse jeito eu acho que não vai funcionar, Dorival. Não, por quê? Por isso. Mas e se a gente fizer assim? Melhor. Então vamos tentar desse jeito? Vamos. Ele não tinha o menor problema em mudar. Mas as Ele pessoas ouvia, confundem. As pessoas confundem isso com a Aham. falta de conhecimento tático, falta de capacidade ou falta de confiança, que eu acho que também tem Uhum. um paralelo entre a sua carreira, quando você escolhe se doar pelo time, Sim, e obviamente tem que ter perna pra atacar depois. Se você tá tendo perna pra defender, fica menos perna pra atacar. O pessoal acha que o jogador de futebol verdade. é robô. E as pessoas Uhum. confundem isso no Dorival, dele ouvir Sim. com ele não ter a assertividade dele, as convicções dele, e principalmente você falou da tática, né? Muito Uhum. treinamento, o que tá Muito. acontecendo ali é de treinamento, do que tá sendo feito. E graças a vocês e ao It's a Go, que a gente traz esse conteúdo de qualidade no Jogo Onde, com grandes convidados. Você conhece o It's a Go? Você gosta de Premier League, La Liga? Você gosta de Champions? Você gosta de colunistas de qualidade? Né? Temos Mauro Betting, temos o Baran por lá escrevendo, e você também pode escrever o seu artigo e mandar para o It's a Go, beleza? A gente tem aqui o QR Code, beleza? Aqui? Será que é aqui? Vem com a gente!